Deixa eu te contar um segredo que nenhum guia turístico vai ter coragem de escrever. Enquanto o mundo todo discute qual chefe estrelado vai mudar a face da gastronomia com uma espuma de não sei o quê, existe uma cidade no nordeste do Brasil que já resolveu essa questão há séculos e a resposta se chama Manteiga da Terra. Fortaleza é a cidade onde o sertão e o mar fizeram um pacto de irmandade e decidiram que a cozinha seria o campo de batalha onde esse amor se manifesta com o máximo de barulho, suor e coentro possível. Aqui, a temperatura não desce dos 30 graus nem quando chove, o vento da orla é grátis e serve de tempero e cada refeição é tratada com a seriedade de um ato político. Não se come por educação ou por hábito em Fortaleza, come-se para marcar território, para celebrar que a semana não te venceu. Para provar que a vida tem sabor mesmo quando o asfalto está derretendo debaixo do seu chinelo havaiana. É uma cidade onde o garçom te olha com uma cara de poucos amigos que, na verdade, esconde o coração mais hospitaleiro do Brasil e onde qualquer esquina pode se tornar o melhor restaurante que você já frequentou. O ingrediente secreto de todo esse caos delicioso? Audácia. Uma dose cavalar de audácia misturada com farinha de mandioca. Antes de irmos para o vídeo de hoje, um aviso rápido. Se você quer parar de errar receitas e dominar os segredos reais de 100 clássicos de boteco e almoço de domingo, eu acabei de lançar a Bíblia da Culinária Brasileira. É um manual 100% prático feito para você ler no celular enquanto cozinha. E melhor, está com preço promocional por apenas R$ 19,90. O link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado, ou você pode simplesmente apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela a qualquer momento. Não perde essa chance e bora pro vídeo. Se existe uma cerimônia religiosa laica que define a alma de Fortaleza, ela acontece toda quinta-feira nas barracas da Praia do Futuro, e o nome dela é caranguejo. Mas calma, turista ingênuo que chegou de bermuda nova. Isso não é um prato, é uma prova de aptidão física e emocional. O crustáceo chega numa panela que ainda borbulha de raiva, mergulhado em caldo de leite de coco, tomate, coelho e cebola e cheiro verde que perfuma o quarteirão inteiro. O que acontece depois é uma orquestra selvagem. O som do martelo batendo na tábua de madeira ressoa por todas as barracas num ritmo que, para o fortalezense, é mais terapêutico que qualquer playlist de meditação. A missão, se você aceitar, é extrair a carne branquinha e suculenta de dentro daquelas patas com a precisão de um arqueólogo e a paciência de um monge budista em retiro espiritual. O caldo vai escorrer pelo seu cotovelo, a casca vai voar, a sua camiseta não vai sobreviver, e você vai adorar cada segundo disso. O debate técnico que divide a cidade é eterno. Tem a turma que vai direto na pata com expertise cirúrgica, e tem quem prefira virar a carapaça e misturar o pirão que se forma embaixo, com aquela gordurinha interna que é puro pecado. Agora, se você vier com luva plástica ou reclamar que tem pouca carne para tanto trabalho, saiba que você acabou de se tornar persona não grata. Aqui, o esforço braçal é o molho. O caranguejo é uma filosofia de vida disfarçada de crustáceo. Depois que o seu ombro se recuperar do trauma do martelo, a gente precisa falar do alicerce, do tijolo número 1 da cultura cearense, do prato que algum gênio incompreendido do sertão inventou porque a água era pouca, fogo precisava render e o feijão de corda com o arroz precisavam aprender a conviver na mesma panela. O baião de dois é isso, a síntese perfeita entre a necessidade e a sabedoria, entre um ingrediente simples e o resultado extraordinário. O feijão de corda tem aquele sabor terroso e autêntico que não existe em mais nenhum lugar do mundo. E quando ele se funde ao arroz no mesmo caldo, e a gente joga cubos de queijo coalho que criam aquela resistência elástica na mordida, mais uma generosidade absurda de nata ou manteiga da terra que faz o prato brilhar como se tivesse iluminação própria, o resultado é uma comida densa, pesada e gloriosa. Comer um baião raiz no Mercado Central, desviando de turista perdido à procura de artesanato e de rede sendo vendida do outro lado do corredor, é sentir o pulso do Ceará batendo direto no seu paladar. O visual é de um unboxing de texturas. A cremosidade da nata abraçando o grão firme, o amarelo do queijo aquecido na mistura. E aqui mora o debate que pode dissolver vínculos familiares e acabar com amizades antigas. Se não tiver coentro fresco picado por cima, é apenas uma refeição. Com coentro é um sacramento. O coentro em Fortaleza não é ingrediente, é oxigênio. E aí de você que perguntar se tem feijão preto, porque o olhar que vai receber é o equivalente gastronômico de um banimento eterno da Terra do Sol. Enquanto você ainda digere a filosofia do baião, nas calçadas do Benfica e nas esquinas quentes da Aldeota, acontece um fenômeno que nenhuma escola de gastronomia do mundo estuda, mas deveria, o pratinho. É o buffet de um item só, que na prática contém toda a cosmovisão alimentar de Fortaleza comprimida dentro de um prato de plástico de 10 centímetros que desafia as leis da física e da gravidade ao mesmo tempo. A estrutura é uma obra de engenharia, base de arroz ou macarrão seguida por uma camada generosa de vatapá de frango ou peixe, cremoso, amarelado, com um soco de sabor que vai direto na memória afetiva. Depois vem a paçoca de carne de sol, que traz o sal e a crocância necessários para segurar a arquitetura toda. E no topo, coroando tudo com majestade, uma chuva de batata palha. Esse prato é a skin oficial do estudante que saiu da aula com fome de 3 dias e do trabalhador que precisa de combustível nuclear para sobreviver ao ônibus lotado no horário de pico. O segredo está no contraste de temperatura. O vatapá tem que estar tão quente que quase derrete o plástico, enquanto a paçoca mantém a frieza estratégica de quem nunca perde a compostura. O debate eterno aqui é técnico e filosófico ao mesmo tempo. Até onde você pode empilhar calabresa acebolada, vinagrete e mais uma camada de creme de galinha antes de o prato virar um risco estrutural para a sua roupa? O fortalezense raiz sempre olha para a tia do pratinho com aquela expressão de cabe mais, esperando uma colherada bônus que é o verdadeiro aperto de mão da cidade. Agora arrisca da sua cabeça qualquer memória traumática de cuscuz paulista com sardinha e rodela de ovo duro por cima, porque isso é outra discussão e não é nossa. Olha só o padrão desse prato. É exatamente esse tipo de truque técnico, o que eu chamo de segredo do mestre, que faz a diferença entre uma comida sem graça e um prato de padrão profissional.
E se você quer ter mais 100 segredos como esse na palma da sua mão, garanta o seu exemplar da Bíblia da Culinária Brasileira. São 100 receitas completas, direto ao ponto e sem enrolação. Pelo preço de um salgado, só R$19,90, você nunca mais vai desperdiçar ingredientes errando receita da internet. O link está na descrição, no comentário fixado e o QR Code está bem aqui na tela. Garante o seu agora e bora continuar o vídeo. O cuscuz de milho de Fortaleza é minimalista, é brutalista, é essencial, é um milho hidratado com o cuidado de quem entende o que é a seca, cozido no vapor da cuscuzeira de alumínio que a vovó ainda guarda na prateleira mais alta, até ficar fofinho e úmido, e então servido com uma quantidade generosa, vou repetir, generosa, de manteiga da terra que derrete sobre a massa amarela e escorre por cada poro, criando um brilho que não precisa de filtro de Instagram para ser a coisa mais bonita da mesa. O visual é o amarelo do sol de meio-dia pousado no seu prato. A vibe é o café preto saindo fumaça, coado na hora, que acompanha cada garfada sem pressa. Esse é um ritual que não aceita urgência. É a comida do conforto absoluto, o abraço da avó em forma de carboidrato. O turista ingênuo acha que o cuscuz é só um acompanhamento. O fortalezense sabe que cuscuz com ovo frito de gema mole ou com queijo coalho na chapa, aquele com a casquinha marrom e crocante, é um banquete de realeza. Se você disser que cuscuz de micro-ondas é equivalente ao original, vai ouvir um vixe macho tão carregado de decepção ancestral que vai sentir o peso de 200 anos de tradição pousando sobre os seus ombros de uma vez só. Tem um prato que não precisa de apresentação rebuscada, de empratamento artístico ou de flores comestíveis para ser a coisa mais impressionante que você vai colocar na boca na sua vida. A carne de sol com macaxeira é curada pelo tempo, pelo clima árido e pelo saber que passa de mão em mão há gerações, resultando numa textura que é macia por dentro e resistente por fora, com aquele sabor de umami profundo que o sertão entrega sem cerimônia. Quando ela chega na mesa, numa chapa de ferro que ainda está gritando de calor e liberando um aroma que domina o quarteirão inteiro, acompanhada de macaxeira amarela do lado, o rústico vira poesia. É um visual de comida que não tem vergonha de si mesma, crua de honestidade e bonita exatamente por isso. Comer isso de chinelo, sentado numa cadeira de plástico, com o suor escorrendo pela têmpora e uma brisa quente de consolação passando pelo rosto, é o lifestyle definitivo de Fortaleza. A grande disputa filosófica que divide a cidade em dois campos irreconciliáveis é sobre a macaxeira. Tem a turma da cozida, que absorve a manteiga da terra como uma esponja de sabor e quase desmancha ao toque do garfo, e tem a turma da frita, que vem com aquela crocância exterior e o centro macio que faz par perfeito com a fibra da carne. Nenhum lado vai ceder. O debate é eterno e é assim que tem que ser, porque a paixão com que o cearense defende a macaxeira frita ou cozida é a mesma paixão com que ele vive tudo o mais. Para quem veio de fora, um aviso urgente antes que você cometa um erro sem volta. Esqueça o doce de amendoim. A paçoca cearense não tem nada a ver com aquilo. Ela é salgada, rústica, feita no pilão de madeira com a força do braço e com uma fidelidade ao processo que é quase ritual sagrado. Carne de sol desfiada e frita, triturada com farinha de mandioca de primeira qualidade, cebola roxa e manteiga da terra até virar um pó dourado e brilhante que pareceria de praia cara. O resultado é uma farofa tão rica, tão cheia de sal e de fumaça na medida exata, que você come pura, às colheradas, sem precisar de mais nada. O visual é de uma areia dourada que brilha na luz. A vibe é de quem está pegando um punhado com os dedos e levando a boca com a naturalidade de quem atingiu o nível máximo de conexão com a ancestralidade cearense. O grande debate intelectual da mesa é sobre hierarquia. A paçoca é protagonista ou coadjuvante? Para o fortalezense de verdade, ela é o tempero da vida e pode ser servida do lado do baião, em cima do cuscuz ou diretamente na mão, de pé, sem prato, sem cerimônia e sem julgamento. É a comida que viaja na marmita, que aguenta o tranco do ônibus, que lembra o sertão mesmo quando você está no 10º andar de um prédio espelhado da aldeota. No meio de toda essa carne, gordura e carboidrato glorioso, o termômetro continua marcando 32 graus e o asfalto continua derretendo. É nesse momento que Fortaleza revela o seu trunfo mais elegante, os sorvetes artesanais de frutas que nascem nos quintais e nos mercados do Ceará. Cajá, siriguela, sapoti, graviola, milho verde. A cidade pegou a biodiversidade que cresce no muro do vizinho e transformou em gelo cremoso com uma competência que envergonha qualquer sorveteria europeia. O visual é uma explosão de cores saturadas, o laranja vibrante do cajá, o amarelo intenso do milho, o rosado discreto da siriguela. A vibe é a fila das sorveterias tradicionais do centro e da orla, aquelas que já atravessaram 3 ou 4 gerações da mesma família, onde o ar-condicionado é tratado como um bem inalienável da humanidade. O debate que separa os iluminados dos bárbaros é sobre o sorvete de milho verde. Deve ou não ter canela salpicada por cima? Se você diz que não, você é um selvagem sem sensibilidade gastronômica. Mas o que faz o fortalezense ficar genuinamente pistola, a ponto de querer cancelar o seu CPF na hora, é alguém chamar a siriguela de aquela frutinha amarela estranha. Respeite. Cada colherada é uma estratégia de sobrevivência climática, um segredo revelado para manter o juízo, enquanto o calor tenta te convencer de que a realidade é opcional. Você pode esquecer agora e para sempre aquela tapioca fininha, pálida e sem vida que o pessoal da dieta posta com filtro vintage no Instagram como se tivesse descoberto a roda. A tapioca cearense é uma outra entidade. É feita com goma fresca, peneirada na hora, que quando encontra a frigideira quente solta aquele estalo que é literalmente o som de abertura de qualquer dia que vai ser bom. O visual é branco e imaculado por fora, mas por dentro mora a revelação. Coco ralado fresco e queijo coalho que derrete devagar e se funde com a massa numa alquimia que a ciência ainda não explicou satisfatoriamente. Comer uma tapioca assim, numa das tapioqueiras de Messejana ou na Cofico, enquanto a cidade acorda ao redor e o aroma de manteiga da terra sobe pela rua, é entender que a sofisticação mais alta da cozinha mora na simplicidade de 3 ingredientes que se respeitam. O debate aqui é sobre pureza de recheio.
Tem o purista que jura que só coco com sal é o caminho da iluminação espiritual e gastronômica, e tem a nova geração que quer colocar carne de sol, cheddar ou até uma camada de Nutella dentro. A verdade inconveniente é que se a goma for boa e a manteiga for da terra, qualquer recheio vira obra de arte. É a skin do café da manhã perfeito, o combustível que te dá a ilusão convincente de que você pode carregar um caminhão. Tem uma cena específica que define o ritmo acelerado e glorioso do centro de Fortaleza. Você de pé, com um pastel gigante em uma mão e um copo de caldo de cana com gelo moído na outra, tentando equilibrar tudo isso enquanto desvia de gente, de barraca e de motocicleta numa calçada que foi projetada para metade desse movimento. O pastel de feira aqui não é aquela coisa discreta e educada de shopping, é grande. A massa está cheia de bolhas de fritura que estouram na boca com um som de alegria, e o recheio de carne moída com ovo cozido é quase um almoço completo escondido dentro de uma casca crocante e corajosa. O caldo de cana, a garapa, vem num copo de 500 ml transbordando gelo, e você precisa tomar rápido antes que o sol de meio-dia convença ele a virar água morna. O equilíbrio térmico que se cria entre o pastel que queima os dedos e o copo que congela a mão é a metáfora perfeita para viver em Fortaleza. Você aprende a conviver com os extremos e a encontrar o prazer exatamente nessa tensão. O debate eterno é sobre o limão na garapa. Tem os puristas que acham que estraga o sabor da cana, e tem os pragmáticos que sabem que o limão corta o doce e te dá energia para mais 5 km de caminhada sob o sol sem desmaiar. Os pragmáticos estão certos, mas a gente respeita a diversidade. E então, quando o sol começa a baixar e a brisa da beira-mar finalmente decide aparecer com a pontualidade de quem sabe que chegou na hora certa, Fortaleza pratica o seu ritual mais civilizado e necessário: sentar, respirar e comer bolo de milho com café. Mas não qualquer café. O café tem que ser forte, curto, quente, capaz de segurar firme o contraste com a doçura úmida do bolo. O bolo de milho de Fortaleza tem que ter aquela textura de pamonha, assada, densa e úmida, com pedaços de milho que provam que aquilo ali saiu da terra, não de uma lata de conserva. É o momento em que a cidade desacelera, em que alguém manda mensagem dizendo: "Ei, macho, vamos ali tomar um café e falar da vida alheia." E isso é tratado como convite urgente e irrecusável. A vibe é da resenha, da conversa que começa falando sobre o preço do tomate e termina 2 horas depois tendo resolvido os problemas do universo. O café com bolo não é sobremesa, é filosofia aplicada, é a prova de que Fortaleza, no fim do dia, não é apenas barulho e calor, é também afeto, pausa e a consciência coletiva de que a vida fica melhor quando compartilhada com alguém de quem você gosta, numa mesa simples, sem pressa. Fortaleza não é destino para quem come com luva ou conta caloria em voz alta, é para quem aceita o suor como parte do ritual, o coentro como condição inegociável e a bagunça como prova de que algo muito saboroso está acontecendo. A culinária aqui é feita de resistência, de criatividade nascida da necessidade, de ingredientes simples transformados em banquetes que você não esquece mesmo que tente. Cada prato tem uma história de sertão e de mar, de avó e de feira, de escassez transformada em fartura pelo gênio silencioso de quem aprendeu que o segredo está em colocar mais manteiga da terra em cima da realidade e seguir em frente. Não importa se você está num prato de plástico de R$ 5 numa calçada do centro ou numa barraca de frente para o mar com caranguejo na mesa e brisa soprando. Em Fortaleza, a felicidade é sempre salgada, sempre quente, sempre generosa e nunca, jamais, vai te pedir para se comportar. Aqui a gente não come para sobreviver, a gente come como se cada garfada fosse um manifesto de que a vida, apesar de tudo, vale muito a pena.